ao som de Chitãozinho Chororó dos vizinhos, vamos abrir esse vlog porque eu preciso abrir pra continuar a leitura. Eu preciso falar logo desse livro com vocês, dessa maravilhosidade, gente, que eu já estou amando. Coven é uma duologia de fantasia, ainda bem que é duologia porque estamos meio cansados de séries longas, né? Então já começa e acaba rapidamente. Coven, da Harper Woods. Gente, primeiro vamos dar uma pausa pra admirar essa capa linda, maravilhosa. Olha aqui, que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por essa capa. Achei perfeita, perfeita. E ela vai se tratar, Coven, na verdade, é uma sociedade, vamos dizer assim, de bruxos. E eu não sei nem por onde começar a contar essa história pra vocês. Essa sociedade de bruxos, a Coven, está querendo reabrir uma universidade que estava fechada já há muito tempo. Essa universidade de bruxos tinha sofrido um massacre há 50 anos atrás, na história, do ponto principal da história. E eles resolveram abrir para poder restaurar as origens e não perder essa comunidade bruxa, né? Que está meio que sumindo, definhando por aí. E assim, essa comunidade bruxa, ela é separada por várias... como que eu vou dizer? Você tá na marcação aqui? Por várias classes. Eles são denominados por cores. Por exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Vamos por assim... essa universidade se chama Vale do Cristal. Então ela é composta por brancos, que são os bruxos que canalizam magias dos cristais, roxos, que são bruxos cósmicos, cinzentos, que realizam magia com ar, azuis, da água e assim por diante. Então são denominados por cores. Tá, então eles decidiram não abrir a universidade para todos, assim, para geral, mas somente para 12 alunos, 2 de cada cor. Está faltando aqui no ponto da história uma verde, que é a nossa protagonista principal, que é a Willow. Só que essa Willow, ela foi criada, cresceu longe dessa comunidade bruxa. E a mãe dela, coloquei açúcar pra fazer um doce e de repente vi fumaça, tá, queimou o açúcar, gente. Esqueci e vim gravar o vídeo. Olha que loucura. Então, a mãe da Willow se excluiu da comunidade bruxa porque ela não queria. Essa comunidade é muito poderosa, tem muitas intenções, sabe, que não cabiam, que a mãe da Willow não queria. Então, a Willow acabou crescendo longe da comunidade, mas como ela é a única descendente verde, tá muito ligada ao Coven, então eles querem porque querem ela e acabam obrigando, de alguma forma, a entrar pro Coven. E quem que obriga? O hospedeiro, que é o Grayson Thorne. O Grayson, ele é o reitor dessa universidade. Só que o Grayson, ele é uma espécie de vampiro. Não foi usado esse nome, mas a gente subentende que esses hospedeiros são vampiros. Então, pelo que eu entendi, vai ser um romance entre uma bruxa e um hospedeiro. Gente, olha, já de começo eles já têm uma química, aquela coisa de atração. Esse livro é tão complexo de se falar. Esses hospedeiros, eles assim, não tem coração, não tem alma. Eles são uma espécie de casca. Ele que é designado a ir requisitar a Willow para entrar pra universidade. Já tem um embate também logo de cara, principalmente porque envolve o irmãozinho da Willow. Ela não quer abandoná-la, eles perderam a mãe muito recente, então ela ficou responsável pelo irmãozinho, que nesse está em desenvolvimento dos poderes dele, ele nem sabe que ele é bruxo. Ela e o irmão são de pais diferentes, o pai da Willow é bruxo, o pai do irmão dela não. Então é muita coisa envolvida, muitos detalhes. Gente, que leitura mais gostosa, que leitura fluida. Eu tô gostando. O Willow e o Grayson são bem gato e rato, se batem muito diferente. E além deles serem opostos, né? Porque as bruxas meio que são os alimentos dos hospedeiros, sabe? Então envolve muita coisa. Elas não querem ser os alimentos. Elas querem ter voz própria, querem ter autonomia, mas é uma comunidade muito complicada. São dois seres que se batem muito de frente, sabe? As bruxas e os hospedeiros. Acaba conseguindo convencer depois de muita insistência, persuasão psicológica também. Ela foi obrigada, praticamente arrastada, né, pra essa universidade. E eu tô lembrando dessa parte que ela ainda entrou na universidade, ainda não começaram as aulas, mas ela tá conhecendo, a gente tá conhecendo também o poder dela. Ela tem uma afinidade muito grande com a terra, então a gente já visualizou bastante isso, dessa afinidade que ela tem com a terra, com plantas, quanto ela consegue extrair essa magia. E um detalhe também, como o irmão dela ainda tá desenvolvendo os poderes, ela tem o poder dela e do irmão dela tudo nela, então ela se sobrecarrega. Então ela é muito, muito, muito poderosa. Ela só vai poder passar o poder pro irmão dela depois que ele atingir a maioridade. E agora eu vou parar porque o Miquel está me filmando tirando foto. Continua. Não. Ele está tirando foto de mim. Vim falar e não quer, né? Mas vim tirar fotinhas. Enfim, gente, daqui a pouco eu vou atualizar mais.
Vamos atualizar sobre Coven. Já passei da metade do livro, mas ainda tem um bocado. Eu acho que eu tenho umas 100 páginas pra mim ler. Deixa eu ver, umas 100 páginas. Tenho umas 100 páginas pra ler. E bem, o livro, ele tem uma pegada mais física, mais emocional, mas não no sentido sentimental, no sentido de emoções à flor da pele. Os personagens são movidos à base da vingança. A Willow, ela, na verdade, quer se vingar por causa dos ancestrais dela, né? Da família dela. Não é nem tanto ela, é por causa dos outros. E o Gray, não seria bem vingança, mas ele quer manter aquela comunidade dos hospedeiros, ele quer manter a universidade, que ela já foi fechada no passado, então ele quer manter ali no futuro. E os dois agora se uniram. Eles fizeram literalmente um pacto de sangue. A Willow não queria muito, né, porque ela não confia no Gray, mas o Gray, ele tem uma certa persuasão, não simplesmente pelo charme, pela beleza dele, mas por ele se tratar de um hospedeiro, ele manipula, né, com o olhar, como se fosse mesmo um vampiro. Ele tem esse poder de persuasão através do olhar, então ele hipnotiza, meio que hipnotiza a pessoa. Então ele acaba usando essas artimanhas pra poder, né, conseguir algumas coisas da Willow. Ela fica putaça da vida, principalmente a parte física, né, porque ela quer porque quer, assim, sabe? Mas ele falou, não vai ser nas suas condições, vai ser nas minhas, então ele a hipnotizou. Vou deixar mais detalhes sobre esse fato com vocês pra quando vocês lerem. Então o Gray prometeu proteger a Willow ali dentro da universidade, porque ela é bem rebelde. Vou começar pra vocês, a Willow é bem rebelde. Ele está indo até mesmo contra o próprio casal Aliança que coordena lá a universidade. A mulher, esqueci o nome dela agora, a mulher... Eu não sei se eu mencionei pra vocês, esse casal que ele lidera a universidade, tem toda uma história por trás, eles reviveram, eles já morreram, eles reviveram, então eles reviveram meio que como esqueletos, porque já tinha degradado o corpo deles, eles usam roupas e mãos por cima, mas é muito estranho às vezes quando tá usando as descrições, eu acho até sinistro e interessante ler isso, legal. Essa mulher, ela é uma ancestral da Willow, mas a Willow não tá nem aí, porque ela não concorda com as atitudes dos ancestrais dela. Ela tá vendo algumas coisas erradas ali na universidade, ainda mais pelo fato da mulher que é ancestral dela tá agindo de forma errada, não tá respeitando a própria comunidade bruxa. A Willow ficou uma putaça da vida. Teve um momento que ela enfrentou essa mulher. Gente, esqueci o nome da dita cuja agora. Eu leio toda hora, mas, né, na hora... Susana Madiza. O sobrenome da Willow é Madiza. Susana, teve uma hora que elas duas se enfrentaram aqui, que o negócio foi feio, viu? E, obviamente, a Susana, ela tem bem mais poder, é bem mais forte que a Willow é uma bruxa mais nova, a Susana já, né, bem mais velha, experiente. Então, elas tiveram um embate feio, o Gray teve que interferir. Só que a Susana meio que encarou ela de frente e falou assim, eu vou te enfrentar e você não vai fazer isso que você quer fazer. Você tem que respeitar o que nós somos, bruxos, né? É um livro muito gostoso de ler, bem eletrizante. A química que tem entre a Willow e o Gray não é sentimental, como eu falei pra vocês. É mais física, ainda mais porque os hospedeiros não têm coração. Então não é pra eles sentirem amor, sabe, afeto. Então tudo que é descrito aqui é mais como físico. Apesar de que eu acho que tá desenvolvendo certo interesse, um certo sentimento entre os dois. Mas eu acho que vai desenvolver sim, já está desenvolvendo, mas não é tão descrito assim, porque o negócio é mais... pega pra capar, se vocês me entendem. Teve uma famosa cena que só vou comentar aí já pra finalizar esse tape. Eu até postei no Instagram. Por quê? Que a maioria de livros de vampiros, vocês vão entender rapidamente. O vampiro tem que entrar no quarto da mocinha sem consentimento e ficar ali observando ela dormir, às vezes até tocando, fazendo algumas coisinhas, né? Tocando, na verdade. Às vezes até tocando, né? Ela dormindo, como foi o caso aqui. Por quê, gente? Isso já vira uma cena bem padrão e clichê de livros de vampiros. Não que o Gray é descrito como um vampiro, ele é um hospedeiro, mas as características, assim, dá pra gente subentender que ele é um vampiro, ele suga sangue, ele vive a partir do sangue das bruxas, né? E o sangue dele também tem um poder, teve até um momento que eles trocaram o sangue novamente, então a Willow precisou do sangue dele pra se regenerar, né, devido a alguma coisa que aconteceu aqui, um embate, que vocês vão ter que ler. Então tem poder, tanto o sangue da bruxa tem poder pros hospedeiros, tanto os hospedeiros têm poder o sangue deles, né, pras bruxas. Vamos ponderar sobre isso, porque todo livro de vampiro tem que ter a famosa cena de entra no quarto. A gente sabe que isso é meio antiético. Enfim, fique com essa e daqui a pouco eu volto pra atualizar mais sobre esse livro.
finalmente terminei Coven. E olha, quanta reviravolta no final desse livro. Eu não esperava o desfecho em relação ao Gwei. Teve umas revelações aqui que, obviamente, não vou falar pra vocês, que são inesperadas. Foram chocantes. Eu fiquei decepcionada com o Gwei. Realmente fiquei decepcionada. Olha, o que ele fez com a Willow. Eu não sei o que esperar pro segundo livro, porque ficou um gancho daqueles, um gancho que eu não sei como que a autora vai resolver. Ela vai ter que sambar muito pra caprichar no segundo livro, porque vai ser só uma duologia, porque ela deixou uma coisa pro segundo livro que pra fazer o Gwei me conquistar de novo vai ser difícil, viu? A Harper Woods vai ter que, olha, caprichar na mãozinha. Eu gostei bastante do livro, não se tornou um favorito, obviamente, mas eu gostei, estava com saudade de ler livros de fantasia. Tinha hora que eu ficava um pouco confusa com a Willow, com o personagem dela, porque no mesmo momento que ela parecia uma garota fodona, girl power, sabe? Ela, sei lá, parece que se retraía, tinha muito medo, é aquela questão. Eu senti que ela tinha muita coragem, mas quando ela se deparava com... Ela não tinha noção, na verdade, daquilo que ela estava enfrentando, aí, sabe, ela nem que baixava bolinha, ela via que o negócio não era bem aquilo, sabe? Eu sentia que era isso, mais ou menos, a história. E ela era uma garota que ela... É mais ou menos esse é o perfil dela, porque tanto nessa parte de coragem pra enfrentar as coisas, depois não dava conta daquilo que ela não sabia, em relação ao relacionamento dela com o Gwei também era assim. A princípio, demonstrava ser uma garota, assim, experiente na arte da sedução, porque ela, sabe, toda sensual, nisso e naquilo, e chegou no momento deles, no momento que eu vou deixar pra vocês pra ler, que ó, a gente pensa e fala, ué, cadê aquela Willow toda, sabe? Vou deixar pra vocês conferirem depois, quem leu ou estiver lendo, depois pra gente conversar. Mas eu gostei do livro, eu não vou falar muito mais, porque já é o desfecho, e realmente estou muito curiosa pro segundo livro, porque o que a autora criou aqui no final foi totalmente inesperado. Em relação também a Susana, também me surpreendi, porque ela parecia muito fodona o livro inteiro, mas ela também tomou uma atitude no final que, sabe, então, algumas atitudes, algumas construções dos personagens, espero que seja explicado no segundo livro, ficou meio assim, uma hora dava pra aparentar uma coisa, no final era outra. Então eu ficava meio em dúvida, assim, falei, mas cadê essa Susana fodona? E depois no final também ela fez uma coisa que eu senti que nessa construção de personagens, não sei se é falha a palavra, não sei se é falha, mas talvez no segundo livro, né, possa ter mais explicações sobre isso, porque ela é uma história rápida, não fica se perdendo em detalhes. Tem momentos que eu não entendia muito bem as atitudes deles. Mas enfim, o que mais surpreendeu mesmo foi o Gwei. E no Scooby que ele tá bem dividido a opinião, muitas pessoas não gostaram, mas teve também aquelas que, assim como eu, gostaram bastante. Enfim, cabe a vocês ler e decidirem, tá? Aguardando ansiosamente pela continuação. Já aproveitando o tempo, já que vai ser o vlog dos 2 livros, né? Vamos emendar no romance de época, que é O Duque Implacável, que é o primeiro livro da série da Confraria dos Canalhas, né? O Confraria dos Canalhas é uma companhia em que, acho que, se eu não me engano, pelo que percebi, é composta por 4 homens, né? Vamos ver se mais pra frente eu nem seja enganada, não aparece mais composta por 4 homens, que foi porque agora não existe mais. E o Trevor foi um desses integrantes. E ele foi responsabilizado por ser tutor da Lady Virtue. A Lady Virtue tem 20 anos, o Trevor tem 30. E ele é totalmente um libertino e só se mete em confusão. Atualmente, na história, ele está sendo perseguido por não se sabe quem, está tentando ser assassinado. Em algumas situações aqui ele já tentou ser atacado, principalmente até numa parte que eu parei no livro que ele tentou ser atacado até mesmo dentro de casa, quando ele estava dormindo. E ao mesmo tempo que ele está passando por esse momento de perigo, ele está tentando lidar com os sentimentos em relação à tutelada dele. Ele não quer nem saber de casamento, obviamente, mas ele está totalmente encantado pela Virtue. Ambos, né? Um pelo outro. E, gente, tem hora que ele é muito chato, porque ele não deixa nem ela ler. Ela é fissurada pelos livros, assim como a gente. E teve um momento no começo do livro que ela está lá na escada procurando um livro pra ler na biblioteca, e ela pegou um livro que é totalmente hot, pelo que ele falou, porque ele conhece a história. Totalmente hot. E ele ficou com tanto medo dela ler esse livro que ele proibiu ela de ler livros. Pegou todos os livros do quarto dela. Nossa, e teve uma treta. Ele entrou no quarto dela pegar todos os livros. Depois ela foi lá no quarto dele pegar de volta alguns. Nossa, foi uma treta, gente. Ela escondeu embaixo da cama dele, enfim. Foi até bem divertido. Mas tem momentos que ele é muito chato, não, sabe? Eu achei que ele exagerou. Sabe, ele tá muito ali nas rédeas com ela. Não deixa nem a menina andar um pouco a cavalo, sabe? Tá muito preso. Tá prendendo muito ela. Essa parte eu tô achando ele bem assim, cara, me poupe, né? Por que controlar tanto ela assim? E quer arranjar um casamento pra ela,
Mas mesmo assim, até um ano do casamento dela, ele tem que manter o controle sobre ela até ela completar os 21 anos. Eu tô achando ele exageradamente chato nessa parte. Mas assim, a química entre eles tá bem forte, as faíscas, sabe? A Virtue quer muito voltar pra casa dela, em que ela morava antes com a família, mas o pai dela pediu para que o Trevor vendesse a casa, então ele, né, é obrigado a vender. E ela se sente presa a essa situação. Não pode escolher marido, não pode nem ler os livros dela, não pode sair pra passear a cavalo, tem que só sair com a irmã dele pros bailes, que ela também não morre muito por bailes. É um leitor, assim, gosta de ficar em casa lendo, né? Ela é bem tipo a gente. Tá sendo uma delicinha, sabe? Não tem muito de diferente, porque se trata de um romance de época, tá sendo uma delicinha e espero que o Trevor melhore com essa chatice dele, que pelo amor, né? Deixa a menina ler, deixa a menina ser um pouco mais livre. Ele é bem, assim, da época dele. A mente, assim, quadradona, sabe? Bem da época dele. Enfim, eu vou ler mais, daqui a pouco eu venho atualizar mais vocês, gente. Que delícia de história. Gente, ontem eu li bastante desse livro, já li 2/3 praticamente. E que livro hot. Isso porque a Virtue é tutelada do Trevor. Imagine se não fosse. Lembra que eu tinha comentado no último tape que ele tinha confiscado os livros dela pra ela não ler, que ela não poderia estar. Ela conseguiu os livros de volta pra poder ler mais, sabe? Aquele jeitinho feminino, sabe? Dando um docinho, se vocês me entendem. Conseguiu. Tanto que desde a última vez que eu falei com vocês, nem aconteceu muita coisa. Focou muito nessas cenas fotos. Ficou capítulos, realmente, capítulos e capítulos nessas descrições. Ai, chega a ser cansativo, gente. Que, sabe, tem outros desenrolar, outras tramas na história. Principalmente sobre os ataques que o Trevor tá sofrendo. Quem que tá por trás disso. Quem tá tentando matá-lo e... ficou bastante de lado e tá só nisso, nessas partes fotos. Tudo bem que também a pessoa que tentou matar ele, pessoas que estão tentando prejudicá-lo, não vai ficar todo momento. Então, e as cenas que teve aqui foi em poucos dias, né, de 1 a 4 dias mais ou menos, então deram um descanso pra cabeça dele e tá acabando desenvolvendo outra parte da vida dele, que é a parte romântica. Eles nem chegaram a concretizar nada, teve bastante cenas fotos, mas não chegaram aos finalmente em si. Já estão meio que sendo obrigados a se casar. Mais pela parte da Virtue, que a Virtue não quer nem a pau se casar com o Trevor. O Trevor tá querendo mais. Por incrível que pareça, tá querendo mais se casar com a Virtue. Tava até lendo e pensando, cara, depois de todo blá blá blá, de que não queria se casar, agora você quer só porque a menina é bonita e tal, e... Vocês me entendem? Realmente a irmã dele pegaram eles lá no momento íntimo. Me dava para abafar o caso, se quisesse. É porque o Trevor lá no fundo tá se apaixonando mesmo. Então, os últimos capítulos que eu li foi realmente focado somente nisso. Agora, eu acho que eu vou terminar pra vir já dar o feedback final pra vocês, pra ver se desenrola a questão da perseguição dele, né? Porque a parte só, entre eles já meio que já tá se resolvendo. Apesar de que o Trevor fez uma coisa que a Virtue não gostou. Ele deu uma mancada muito grande, que ela ficou extremamente chateada e ela não quer ver ele nem pintado de ouro. E ele sabia, mesmo assim, eu tenho esperança de que isso que ele fez não tenha sido 100% de forma que deixasse a Virtue triste, que tenha dedinho dele por trás e a deixe feliz. Enfim, ou que ele pelo menos corra atrás do prejuízo, né, pra poder reconquistar a confiança da Virtue, né. Porque realmente ele sabia que ela não queria e foi e fez aquilo, mesmo assim. Ele tem poder, ele é um duque, ele, né, ele dava pra... Se ele quisesse, ele dava pra dar um jeito nessa situação. Eu vou ler mais um pouquinho, né, porque não tem muito realmente o que falar. Não avançou muito, ficou muito essa parte sexual, se vocês me entendem. Depois eu volto pra atualizar os mais. Todo mundo dormindo, consegui finalizar o livro, então vou aproveitar que ainda estão dormindo os dois pra eu poder vir fechar esse vlog. E tem um mosquito, uma mosca voando aqui no quarto. Bem, terminei o Duque Implacável. Gente, eu li ele em menos de uma semana. Eu comecei segunda-feira e já terminei, hoje é domingo.
Uma semana certinho. E olha, esse é o primeiro romance de época publicado pela Faro Editorial. Eu estava muito empolgada, principalmente quando eu vi a capa, porque essa capa é perfeita, maravilhosa. Então eu fui com muita expectativa, mas assim, por mais que eu sou uma adoradora de romances de época, eu tenho que reconhecer e ser sincera quando, assim, o livro não funciona comigo 100%, né? Porque eu sou fissurado por um gênero que eu vou passar pano, né? Vamos dizer que 50% ou mais do livro é em capítulos inteiros descrevendo cenas hot e bem, mas bem descritas. Gente, isso é muito particular, minha opinião. Assim, eu não gosto de tantas descrições de cenas hot nos livros, ainda mais quando, sabe, tem outras tramas que dá pra ser desenvolvido. Ó, meu marcador caiu daqui em cima. Pra ser desenvolvida. A autora quis focar mesmo na parte hot, eu percebi. Ela usou algumas problemáticas como pano de fundo, como mistério da perseguição do Trevor, alguém tentando matá-lo, mas não focou nisso. Ficou capítulos e capítulos. Qualquer motivo já era pra eles estarem fazendo tudo bem, que eles estavam se conhecendo, estavam se gostando, principalmente depois que ficaram juntos, né? Toda hora, sabe, né? Casal novo é assim. Mas assim, eu acho que não tem necessidade de ficar descrevendo todos os momentos deles, em detalhes ainda, capítulos inteiros, sabe? Finalizava um capítulo, hoje eu tava lendo, e finalizou um capítulo hot, só que isso não tinha ainda terminado. E eu pensei, e vai continuar no próximo. E não continuou, ficou o capítulo inteiro nisso, gente do céu. E é problemático, que era a perseguição dele, quem que tava tentando matá-lo, por quê, por quais motivos, ficou muito pra trás. Foi passado muito rápido, foi desenvolvido muito rápido também. Pra mim, não é o que eu busco nas histórias, não é descrições dessas cenas. Então me decepcionou um pouco. Como é o primeiro de uma série, eu vou, né, aguardar os próximos. Só que assim, eu já estou imaginando se os próximos livros vão ser nessa pegada. Se a autora que é assim, que gosta de ficar focando nas cenas hots. Então vou até com medo, né, quando eu ler os próximos. Mas não vou subjugar, né? Vamos esperar pra ver. Mas acabei me decepcionando um pouco. Foi mediano pra mim. É gostoso passar o tempo, sabe? Voltar pra ambientação de época, do casal se conhecendo. E no começo o Trevor, ele era bem chato com ela, sabe? Pelo fato de ser tutor, ele tinha a personalidade dele, não queria se envolver com nenhuma mulher, não queria responsabilidade com nenhuma garota. Mas assim, eles se envolveram muito rápido, né? Criaram uma química muito rápido. Eles se davam muito bem nessa parte física. Então acabou conquistando ele. A parte física conquistou ele. Tinha momentos que eu achava que isso sabe, que fez ele se apaixonar. Somente a parte física. Porque a parte mesmo, sabe, sentimental dele se conhecer foi desenvolvida tão pouco. Foi muito físico. Fiquei até na dúvida se realmente é porque a menina, sabe, aquela menina virgem, sabe, inocente, acabou sendo até boa demais. Ai, eu tenho medo, sabe, de ficar entrando em muitos detalhes, nesses detalhes, porque é um vídeo pra todas as idades, né? Enfim, ele acabou melhorando, acabou amadurecendo, ele conseguiu consertar alguns erros que ele cometeu com a personagem, com a Virtue durante a história. Enfim, né, a gente acompanhou o amadurecimento dele. Ela não senti nenhuma diferença na personalidade dela, nenhum amadurecimento. Parece que eu senti uma evolução no Trevor, mas nela, assim, não senti nada, não. Tá? Pra mim o livro foi bem mediano, mas assim, é muito particular. Essas foram as minhas impressões. Quem gosta desse tipo de livro bem, mas bem hot, vamos dizer que é uns 50 tons de época, tá? Vamos definir assim. Quem gosta, gente, pode pegar esse livro que é um prato cheio, vocês vão amar. Fica a indicação pra vocês de Coven e O Duque Implacável. E aguardemos as continuações da série da Confraria dos Canalhas, que eu acho que é dos amigos dele. Eu estou supondo que seja dos amigos dele do Trevor. Beleza? Vou deixar aqui os links de compras, minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá. Me digam se vocês se interessaram por Duque Implacável, por Coven, o que vocês acharam dessas premissas. Romantasia, né? Um romance também que tem bastante cenas assim, uau, em Coven também. Mas o Duque Implacável é pior, tá? Fica 2 romances aí hot, indicação pra vocês. Romantasia, um de fantasia e um romance de época, beleza? Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.